Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre Fernando Pessoa e os Templários. Nós faremos mais um programa sobre esse tema e nós teremos como referência, como autor, vamos promover a leitura de artigos de Pedro Teixeira da Mota, do português Pedro Teixeira da Mota. Pedro é um dos autores que, já há muitos anos, tem estudado as obras de Fernando Pessoa, e ainda nos idos da década de 80, ele faz estudos dentro do espólio, no espólio do Fernando Pessoa, e a partir desses estudos ele faz uma série de publicações inéditas, né? Ele publica 4 livros inéditos do Pessoa, comentando esses livros. Esses livros são Moral, Regras de Vida e Condições de Iniciação, A Grande Alma Portuguesa, A Rosa e a Cruz, Poesia Profética, Mágica e Espiritual. Fernando Pessoa é, inquestionavelmente, dentro do mundo lusófono, uma personalidade incontornável. Não só no quesito da literatura. No Brasil, a maior especialista em Fernando Pessoa no campo literário é a professora doutora Cleonice Berardinelli, não é? Com livros publicados do Pessoa. Mas a professora Berardinelli analisa o Pessoa somente sobre a ótica literária, não é? A análise espiritual da obra do Fernando Pessoa não é feita no Brasil, não é? Entretanto, não há como ler a obra do Fernando Pessoa sem falar sobre a sua base, que é uma espiritualidade profunda e uma metafísica, dentro da filosofia portuguesa. O Fernando Pessoa, então, não só para nós do mundo lusófono, uma personalidade fundamental no que diz respeito ao campo literário, mas, sobretudo, e antes de tudo, ele é uma das grandes referências nos estudos sobre a Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, portanto, sobre os Templários. Aliás, Fernando Pessoa afirma, dá o seu próprio testemunho, no seu testamento, antes de morrer, de que ele, Fernando Pessoa, é templário, é iniciado na Ordem do Templo, nos 3 graus da Ordem do Templo. Aqui poderia entrar aquela pergunta, não é? Como é possível Fernando Pessoa, que nasceu no século século XIX, 20, uma vez que a ordem foi extinta muitos séculos antes, como é que ele poderia, ou no máximo a Ordem de Cristo, como é que ele poderia ser templário, não é? Bem, a Ordem do Templo foi suspensa. Depois a sua sucedânea, que é a Ordem de Cristo. Todo esse terreno, essa cadeia iniciática de transmissão, ela acontece dentro de Portugal. Ela não acontece em outro lugar da Europa. Depois a Ordem de Cristo também entra em clausura. E no lugar dela assume os jesuítas, digamos assim, não é? Que são expulsos de Portugal por Pombal. Os jesuítas não têm nada a ver com os templários, hein? É a ordem que sucede, mas sucede temporalmente. Entretanto, essa ordem, com as ações que são feitas pelo Frei Antônio de Lisboa, a Ordem de Cristo, os templários
impôs sobre os templários, já na condição de ordem de Cristo, uma série de condicionantes. E verifica-se, portanto, que aquela ordem que foi extremamente poderosa na Idade Média, ela entra em dormência para o mundo, né, aparente. E ela passa a atuar de uma outra forma, não mais daquela forma tão explícita. Não é? É só nesta condição que se pode entender a afirmação de Fernando Pessoa quando ele diz que é templário. Né? Bem, nós publicamos em 2017 uma obra sobre Fernando Pessoa intitulado Os 300. Fernando Pessoa tem um artigo muito grande, um texto muito grande, intitulado Os 300, em que ali ele também faz referência à ordem do templo e faz referência a os 300 designam exatamente um grupo ligado ao chamado Deus do Abismo, não é? Que tem como fim um projeto de implantação de uma nova ordem mundial. Então, Fernando Pessoa é um autor fundamental sobre todos os aspectos. Né? E ele fala que o grande projeto do Grupo dos 300 visa a destruição da herança grega, né? Da moral cristã e e da ordem romana. Então, recapitulando, a ação dos 300 se exerce sempre no sentido de tentar destruir, de contrariar, de perverter a cultura grega, a ordem romana e a moral cristã. Por quê? Para Fernando Pessoa, esses três elementos são os elementos fundamentais da civilização europeia. Não é? E quando nós paramos para pensar, são mesmo. Então, ao investir contra os fundamentos da civilização europeia, evidentemente que o próprio conceito de Ocidente, entendido como algo que vai mesclar a cultura grega, a ordem romana e a moral cristã, fica atingido. Então, como é que a gente concilia, por exemplo, a ideia de tradição com tudo isso? Isso é uma longa discussão. Falar sobre Fernando Pessoa é um dos assuntos mais difíceis que tem. Né? Fernando Pessoa, ao contrário do que se possa pensar, ele não é um defensor da Igreja Católica Romana de uma forma contundente. Outro destaque que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: Fernando Pessoa não é maçom. Né? O próprio Pessoa diz que não é preciso você estar dentro da Igreja Católica para defender a civilização europeia. Né? Então, o que tem que ter assente é que há um fundo cristão. Né? E qual foi a importância desse fundo cristão no movimento do mundo, do Ocidente, nos descobrimentos, não é? Na cultura que nós vivemos e respiramos. Então, evidentemente que há um grande fundo espiritual da alma europeia, o valor da razão, o valor da ordem, o desprezo pelas riquezas e pelo poder, o culto do domínio do si mesmo, a submissão da mente a um serviço intelectual, uma ideia de fraternidade, de que os homens são irmanados porque filhos de um mesmo pai. Isto tudo. Então, quando a gente fala em nova ordem mundial, vamos entender o seguinte: quando você fala em cultura de massa, ela não está falando no valor da razão. Quando você fala no ultraliberalismo das grandes corporações, nós estamos falando no culto exacerbado da riqueza, né? No culto do poder, no culto da personalidade. Isso é exatamente a antítese do fundo espiritual da alma europeia.
E essas tolices todas têm sido repetidas no Brasil. Eu tenho lido várias tolices na internet, sobretudo de grupos pseudonacionalistas, que dizem que é preciso refundar o Brasil com base em um nacionalismo. E que esse nacionalismo deveria desprezar a ideia de Ocidente. Ou seja, isso é a coisa mais estúpida que já se ouviu falar. Né? Porque esse desprezo significa exatamente todo o projeto do Grupo dos 300, que é exatamente o projeto da nova ordem mundial, e que é o fundo da alma espiritual europeia, e que, na verdade, é um fundo de outras culturas também, em que você pode dialogar com a cultura indígena, com a cultura indiana, com a cultura muçulmana, e vai por aí afora. Quer dizer, a ideia de que o homem tem uma razão, de que ele tem uma mente, a ideia de que a sociedade tem que ter uma ordem, não é? Entenda-se por ordem, evidentemente que a ordem do grego é diferente da ordem romana, mas é uma ordem, o mundo não é um caos. A ideia de que o mundo não é matéria, quer dizer, o desprezo pela riqueza entra aqui. Né? Não é que a pessoa não pode viver bem, é que a matéria não pode ser o elemento que assegura toda a ideia de civilização. Tá claro? Então é preciso ter muito cuidado com o que se fala e com o que se pensa. Né? Bom, dito isto, então volto a afirmar, Fernando Pessoa será um dos autores fundamentais para entender a Ordem do Templo, os Templários e a Ordem de Cristo em Portugal, os estudos. E uma outra confusão imensa que existe no Brasil é com relação aos termos esotérico, gnose, não é? E ocultismo. Isso aqui é uma barafunda sem fim. O Brasil é um país que se especializou em platitudes. E as pessoas repetem essas platitudes sem o menor compromisso com um mínimo estudo histórico. Com o mínimo. Então, eu estou dando este alerta porque eu vou começar a falar sobre Fernando Pessoa. E os estudos de Fernando Pessoa, muito antes da publicação da mensagem, portanto, os estudos de Pessoa quando jovem, a ligação de Fernando Pessoa com os mestres, né? Ou o que ele chama de mestres, tá certo? Então, esses estudos de Pedro Teixeira da Mota, o artigo de Pedro Teixeira da Mota, que nós vamos começar, essa série sobre o Pessoa e a Ordem do Templo, nós vamos começar com as publicações de Pessoa jovem, para a gente ver que já tem um fio nele, de espiritualidade muito intensa, e esse fio, evidentemente, vai até o momento da sua morte. Fernando Pessoa morre muito cedo. Né? Bem, então vamos lá. Então, eu vou ler o artigo do Mota. Esse artigo foi publicado, está no blog dele, Pedro Teixeira da Mota, blogspot.com, e foi publicado em 2017. Fernando Pessoa e os mestres. A aspiração, o interesse e a ligação de Fernando Pessoa aos mestres, aos seres que se destacaram na realização espiritual e divina, ou no gênio e mestria de si próprios e da criatividade, perpassa toda a sua obra, e podemos entendê-la, ora como inata, ora como a apreensão da importância deles, a partir das suas leituras, conversas e exemplos, ora como consciência da possível ação sutil deles sobre si mesmo. Muito poucos brasileiros sabem que Portugal tem uma tradição de autores, seja na filosofia, seja na história, uma tradição de autores e de estudiosos poderosíssimos no que tange aos temas de tradição, no que tange aos temas de esoterismo, de gnose, de espiritualidade, de religião, de ordem do templo. Portugal é um completo desconhecido para o Brasil. Completo. Né? Então, repito,
é preciso ter muito cuidado quando se fala sobre esses conceitos: esoterismo, gnosticismo, misticismo. Há muitos anos atrás eu dei um curso sobre cristianismo heterodoxo, em que eu expliquei exatamente o que são esses termos, qual é a origem deles e qual foi a evolução deles. Então, quando a gente fala em esoterismo, sobre a ótica de Fernando Pessoa, pelo amor de Deus, isso não tem nada que ver com esses movimentos New Age aloprados que existem no mundo moderno. Uma coisa não tem relação com a outra. Então, se o indivíduo não conhece o que foram esses termos, em termos históricos, o que são essas expressões, as suas evoluções, as suas correntes de pensadores, né? E como esse assunto foi sendo incorporado, inclusive dentro da ciência, aí fica difícil. Aí a pessoa simplesmente só emite opiniões e tolices, né? Enfim, voltando. Encontramos-la expressa, desde novo, em contos intitulados O Sonho de Buda, em papel do jornalzinho caligráfico Paurador, Mestre, No Jardim, o Horto, de Epiteto, e mais tarde nas comparações entre Jesus e Buda, nos estudos intitulados O Sentido Oculto do Cristianismo, e em designações utilizadas tais como o meu mestre Caieiro, os mestres do concílio pagão, os encobertos Rosa Cruzes, os superiores incógnitos, os mestres da doutrina secreta, os emissários desconhecidos, os mestres ou sacerdotes da ordem do templo, os mestres das eras, os hierofantes, os santos, os sábios invisíveis, a hierarquia oculta, a grande fraternidade que chamou a si Shakespeare, um escritor que terá abordado várias vezes em textos sobre a consciência espiritual e a ligação aos mestres que ele teria. Isso falando de Shakespeare, né? Também nos ensaios sobre a iniciação, nos estudos sobre o grau de mestre na maçonaria, onde o mestre representa a palavra, a Sofia, a terceira pessoa. Nos mestres de sua alma, o rei Dom Sebastião, o arquiteto Irão, o grão-mestre templário Jacques de Molay, o mítico fundador dos Rosa Cruzes, Christian Rosenkreuz, e Cristo. E, por fim, na indagação e demanda do mestre interno, de acordo com o que reconheceu por mais de uma vez ser um dos princípios fundamentais da iniciação ou da vida oculta. Quando o discípulo está pronto, o mestre está pronto também. Tal demanda está bem presente em pessoa. Então vejam, todo esse arcabouço de palavras, né, aos olhos de um indivíduo comum que não estudou absolutamente nada, certamente elas vão ter um significado, né? E, sobretudo, na ignorância em que impera no Brasil, notadamente nesses movimentos olavo-bolsonaristas, essas palavras são sempre mal vistas, né? Olavo de Carvalho, inclusive, foi um dos indivíduos que ajudou a difamar e a perverter todo o conceito de esoterismo, misticismo e gnose. Né? Perverteu de forma consciente. Me custa a crer que ele não tivesse um conhecimento mínimo do assunto. Mínimo. Porque a perversão foi de tal forma que ela não pode ter saído de alguém que não conhecesse nada sobre o tema. E no Jardim das Aflições, quando Olavo de Carvalho fala sobre Portugal, ele fala tolices imensas. Imensas. Eu já fiz artigo sobre isso, eu já fiz programa, apontando no que o tempo do programa permite, as bizarrices anedóticas que Olavo de Carvalho fala a respeito de Portugal e de uma tradição. Agora, o assunto dos templários ou da Ordem do Templo caiu no gosto desses Olavo bolsonaristas por razões de manipulação ideológica pura e simples. Acontece que essa gente não tem nada de templário.
nem de neotemplário. Não é? Bem, o Brasil não tem nenhum espírito templário na sociedade como um todo. Estudiosos, efetivamente, da temática, como nós encontramos em Portugal. Então não adianta nem passar os panos, nem requentar o leite, porque este leite não faz parte da cultura brasileira. Nós não temos pensadores aqui dedicados a essa temática com a seriedade que nós temos em Portugal. Não adianta inventar, porque não se brinca com Deus. O preço é muito alto a se pagar, e o Brasil pagará. Voltando. Se alguns textos da sua adolescência serão contundentes críticas a Deus, sobretudo na versão bíblica Jeová, ou a Jesus, passada essa fase por vezes típica juvenil, talvez em parte devoradora da morte prematura do pai e do aparecimento de um padastro, de conversas com familiares e sobretudo das influências radicais de livres pensadores, ateus, anarquistas e agnósticos, tais como Nietzsche, Binet Sanglé, Max Nordau ou John Robertson, tal foi contrabalançado pela ação do mestre-escola e latinista Nicolás e pelas leituras de Shakespeare, Novalis, Milton, cuja teologia do paraíso perdido vive da luz cabalística, Shelley, que é um auto-intuitivo, Carlyle, Henri Drummond, Ralph Emerson, Walt Whitman, valorizadoras dos heróis, sábios e santos, ou seja, das qualidades criativas e luminosas do espírito, e em alguns seres mais manifestadas. A primeira tomada de consciência de que há registro da importância dos mestres do caminho espiritual da gnose aconteceu ao ler, ainda na África do Sul, Fernando Pessoa morou na África, né? E, portanto, antes dos 17 anos, causando-lhe grande impressão a obra de Hargrave Jennings, Os Rosacruzes, Seus Ritos e Mistérios. Transmissora de doutrinas e mistérios da tradição universal, dos gnósticos, templários, herméticos e rosacrucianos, com extratos significativos de obras de Hermes Trismegisto, Sinésio, Robert Flood, Thomas Vogel, no que foi certamente uma iniciação juvenil, e não só, já que está assinalada por 3 tipos de lápis e tinta a sublinharem ou a anotarem o exemplar da obra, não datada, mas sendo a 4ª edição e ainda no século XIX, hoje depositada na Casa Fernando Pessoa, no campo de Ourique, Lisboeta, e consultável online. A Casa Fernando Pessoa, para quem não sabe, é onde está parte do espólio de Pessoa, né? Então existe, quem conhece Lisboa, a visita, né, de pesquisa ao espólio de Pessoa. Muita coisa ainda não foi estudada dentro do espólio de Pessoa, mas ele está guardado, permanece lá, né? Na realidade, desde cedo, encontramos muitos poemas espirituais em que Fernando Pessoa pesquisa, trabalha ou exprime sensações, expressões e conceitos que tentam aproximar-se ou ecoar o ser divino em si mesmo ou através dos mestres, ou ainda desvendar o mistério ora da presença divina, ora da sua ausência, bem como da sua luz clarificadora, em especial tão necessária face às dualidades e dificuldades da vida. Todavia, como rejeitou em vários aspectos e textos a Igreja Católica de Roma, embora prossiga na demanda do sentido oculto do cristianismo, o seu labor é no panteísmo transcendental e no paganismo superior, culminando em março de 1914 na intensa descoberta ou criação de um mestre, o guardador de rebanhos, Alberto Caeiro. Aqui nós estamos falando do heterônimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. O Fernando Pessoa, no seu espólio, ele próprio explica que os heterônimos não são uma criação literária. Tá? São 5 heterônimos, não 4.
O quinto heterônimo é um astrólogo. Então, o próprio Fernando Pessoa explica que os heterônimos são praticamente digamos, como poderia dizer, um efeito colateral, um resultado da iniciação dele na Ordem do Templo. Né? Porque, evidentemente, que a iniciação fornece um segundo corpo mítico-científico. E certos, digamos, poderes se manifestam, não é? Depois da iniciação. O fato é que essas são palavras do Fernando Pessoa. Aqui não há o que interpretar a respeito dessas palavras. Não se trata de interpretação, trata-se de aceitar o testemunho que o próprio indivíduo está dando de si mesmo. Né? Então, veja, há uma trajetória aqui muito grande. É isso que o Mota está mostrando. Os estudos de Pessoa desde jovem, até esses estudos vão sendo modificados. Evidentemente que a gente, quando é jovem, tem um tipo de leitura, à medida que você vai amadurecendo, você vai tendo outro tipo de leitura, mas aquela leitura, sobretudo quando é uma leitura séria, ela vai criando um substrato. Né? Ela vai criando um fundamento ali dentro, que te leva a ter uma visão X ou Y do mundo, a se deparar com a realidade de uma forma, de um modo ou de outro. Né? Assim, em 1914 e 15, encontramos Fernando Pessoa laborar feliz nos seus estudos sobre as origens também pagãs do cristianismo. Olha, preciso ter muito cuidado com essa coisa do sentido do paganismo, porque o cristianismo tem várias vertentes. Né? Então, a ideia de um cristianismo heterodoxo, por heterodoxia, foi o curso que eu dei, não é? Heterodoxia é uma palavra que a gente tem que entender. Por que o Fernando, qual é o setor que o Pessoa se interessa? Na parte de um cristianismo heterodoxo, a heterodoxia do cristianismo se diferencia do cristianismo, digamos, ortodoxo, na interpretação das pessoas da Trindade. Não é? Então não existia consenso, ao contrário do que se pensa, no que era a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os movimentos dentro do próprio cristianismo, as heterodoxias, vão se dar exatamente na leitura que vai se fazer das pessoas da Trindade. Tá claro? Até que aquilo é unificado em concílio. Então, o Pessoa, evidentemente, vai discordar da leitura da Trindade cristã. Mas ele não nega, hein? Repito mais uma vez, se o indivíduo não tem conhecimento, e não é um conhecimento superficial, ele precisa ter um conhecimento realmente sério e aprofundado sobre determinadas linhas de pensamento, ele vai ler Fernando Pessoa e não vai entender nada do que o Pessoa está falando ou vai sair falando asneira sem fim. Então, encontramos Fernando Pessoa laborar feliz nos seus estudos sobre as origens também pagãs do cristianismo, porque é inegável que o cristianismo teve origens pagãs. Não é? E depois nós temos um cristianismo heterodoxo de início. Não há unificação. Depois você tem uma ortodoxia. Historicamente, essa é a evolução. E, sobretudo, no paganismo superior. Veja, o paganismo, ele não é tão pouco, e é preciso que se faça essa distinção, um tipo de cultura ou de pensamento religioso materialista. Né? Quando se fala em culturas pagãs, pensa-se que essas culturas eram materialistas. Não. É que ela diverge na origem e na concepção do mundo, do Criador. Né? Você arbitra vários criadores ou um único Criador.
Então, a vertente de que o mundo tem um único criador, ela é somente do mundo muçulmano, no mundo católico e no mundo judaico. Exceto nas religiões do livro, não existe nenhuma outra religião que tenha proposto um único Deus criador do mundo. Tá? É preciso ter isso em perspectiva. Então, o que está chamando aqui de paganismo superior? Né? No regresso dos deuses, que é outra forma das entidades supra-humanas serem denominadas, isso eu discordo do Mota. Não é? O Mota faz algumas interpretações do Pessoa, eu discordo, mas eu estou aqui só lendo. Né? E na descoberta do Mestre Caieiro, um antídoto contra a especulação filosófica ou mesmo o pseudo-esoterismo. Os deuses, eu discordo do Mota, porque os deuses gregos não são entidades supra-humanas. Os deuses são criadores dos homens. Então é o inverso. Agora, os deuses gregos não são criadores do mundo, por exemplo. Eles são mantenedores da ordem. Basta ler a Teogonia de Hesíodo, que a gente vai ver que quando Gaia sai de um caos ou de um estado, porque o caos não é um estado, o caos é uma entidade, é uma pessoa. Então, quando o caos vem para uma outra região do espaço, já existe um mundo. Tá? Então, quando Gaia, que tem caos, Gaia, noite, Eros e Érebro. Nós temos uma quaternidade, uma unidade, caos, e uma quaternidade. Depois, a partir dessa quaternidade, nós teremos linhagens. Né? Então, vai haver um ordenamento, uma hierarquia, e depois um ordenamento espacial. Depois, muito mais tardiamente, vem a titanomáquia, etc. Tal. Mas, quando Gaia pare a si mesmo e gera Uranus, e quando ela copula com Uranus, aí nós temos a formação, o início, digamos, da formação dos deuses gregos. Seja como for, a gente não tem na mitologia grega deuses criadores, tá? Eles são mantenedores da ordem. Já é diferente da mitologia egípcia, onde os deuses são criadores. Né? Na mitologia indiana, onde os deuses são criadores. Tá claro? Bem, quando se fala em budismo, quando a pessoa faz estudo sobre o budismo não é uma religião. Né? O budismo não tem Deus também. O budismo é uma filosofia, especificamente. Tá? Buda não é Deus. Toda a filosofia do budismo é centrada sobre si, que é uma postura filosófica. Como é que você faz para expandir a sua consciência? Então é preciso ter em mente, repito, um conhecimento mínimo das coisas, para a gente não confundir. Então a pessoa não está comparando Jesus com Buda. Né? Bem, essa demanda por um interior substantivo, referendado em valores e tradição, é uma demanda budista, é uma demanda cristã. Você ser um bom cristão, moralmente falando. Evidentemente que as exortações, a forma, os princípios, os preceitos são completamente distintos. Mas há, digamos, uma forma de fazer um diálogo, né, entre essas tradições tão distintas, sem unificá-las. Quando subitamente lhe surge a encomenda da tradição, então, vou voltar aqui, na descoberta do Mestre Caieiro, um antídoto contra a especulação filosófica, ou mesmo o pseudo-esoterismo, que diz-nos afastam da apreensão direta da verdade, isso é um fato, quando subitamente lhe surge a encomenda da tradução de livros teosóficos para a editora A.M. Teixeira, por parte de João Antunes, que dirigia a coleção teosófica e esotérica, pondo-o em contato com as descrições dos mestres, dos famosos Mahatmas, em sânscrito, grande alma ou espírito, Maha-Atman, apresentados de forma algo mistagoga pelos dirigentes da Sociedade Teosófica, fundada em 1875 pela russa Helena Petrovna Blavatsky e seu companheiro norte-americano, coronel Olcott. Para quem não sabe, o Fernando Pessoa dominava a língua inglesa
com uma maestria impressionante. Ele falava fluentemente tanto o português, falava e escrevia, tanto o português quanto o inglês. Tá? Muito impressionado com a abrangência e força de tal explicação doutrinária do ser humano e do mundo, Fernando Pessoa reagirá, contudo, e em vários textos critica as metodologias, doutrinas e personalidades dos teosofistas, escrevendo, por exemplo, que Blavatsky era um espírito confuso e fraudoso, mas também é fora de dúvida que receberam uma mensagem e uma missão dos superiores incógnitos. Reconhecendo deste modo, não obstante os defeitos da transmissão, a existência e a ação dos mestres. Mas prefere procurar o que já fazia, aliás, antes, o acesso ao mestre, ao espírito e à verdade. No fundo, a íntima ligação superior e divina, nas fontes ocidentais, em vez de o receber da tradição oriental, em segunda ou terceira mão, já pouco vivenciada, antes vulgarizadora e fatalmente distorcida. Veja que ele está fazendo uma crítica ao Oriente, que já naquela altura da vida do Pessoa, em razão, sobretudo, da influência da Inglaterra, da invasão inglesa, né, na Índia, na China, nós temos e não só também, porque os descobrimentos portugueses vão trazer muitas das maravilhas do Oriente, né? Mas já existia penetrado no Ocidente uma vasta cultura espiritual, né, vinda do Oriente e do Extremo Oriente. Então, Fernando Pessoa está fazendo uma crítica a essa espiritualidade vulgar que está vindo do Oriente. Tá? E é vulgar mesmo. É o que ele chama de segunda e terceira mão, né? Ou seja, é nada. Todavia, proveniente da leitura destes livros da Sociedade Teosófica, com aspectos da sabedoria indiana e budista, e provavelmente de outros autores, porque quando você pega o Bhagavad Gita e Buda, são tradições completamente distintas, né? E provavelmente de outros autores, encontramos em Fernando Pessoa ecos do elevado conhecimento da Yoga Vedanta. No ocultismo dos índios, o mestre, aqui os discípulos procuram, é a própria substância monádica do discípulo. Eu próprio sou o cantor, diz-se no poema sagrado Bhagavad Gita. Só há a procurar o que já se encontrou, transmitindo assim a sua compreensão de um dos aspectos mais sutis da realização interior do espírito e do mestre interno, algo que escapará sempre aos profanos e que foi aprofundado, por exemplo, com grande mestria, na tradição de outro ramo da realização espiritual indo-europeia, o iraniano, como os numerosos e valiosos estudos de Henri Corbin patenteiam. Henri Corbin foi um autor difamado por Olavo de Carvalho, que não entendia absolutamente nada da obra de Henri Corbin. Nada, zero. Tudo que ele fala é platitude e besteira. Isso porque ele tenta descredenciar René Guénon e Henri Corbin, né? Porque ele se coloca como o grande detentor de uma tradição. Contudo que Olavo de Carvalho não é detentor de tradição alguma. Nenhuma, nunca foi. Ele é um destruidor de tradições, inclusive a católica. Agora, inquestionavelmente, é um estudioso dos esoterismos, de uma forma absolutamente pervertida, porque ele tem um projeto de poder. Todo o problema da obra do Olavo de Carvalho, né, e eu só fui descobrir isso muito tardiamente, porque evidentemente que notava uns gaps aqui, outro ali, mas isso pode ser uma interpretação, pode ser a leitura, pode ser, enfim, os autores, você tem que entender a cabeça, tentar entender a linha que o autor está seguindo, não é? E uma vez que ele siga, ele se baseia em outros autores para fundamentar aquela linha. Bem, o problema não é esse. A questão é o seguinte, a partir do momento que um próprio indivíduo testifica, né, fala, textualmente escreve, que ele tinha um projeto de poder
de criar um Brasil diferente, uma elite intelectual pensante, toda a obra dele cai por terra. E ele fala que fez tudo o que fez de uma forma consciente para chegar aonde ele quis chegar, ou ele achava que ele ia chegar, que era tornar-se o grande promotor de uma nova era dentro do Brasil e dentro do mundo. Esse é o ponto que tem que ser criticado e tem que ser combatido. Fernando Pessoa, embora tenha sido um grande estudioso, ele não propôs em nenhum momento a criação de uma nova ordem mundial e nem tampouco arvorou-se como criador de escola espiritual ou cristã ou iniciática, seja lá o que for, se interprete sobre isso. Olavo de Carvalho criou uma seita. São coisas bem distintas. Essa transversalidade universal, e tampouco René Guénon criou uma seita, hein? René Guénon falava de dentro de uma tradição. Portanto, Olavo de Carvalho também não pode ser comparado com Guénon, sob nenhum aspecto. Essa transversalidade universal e espiritual e iniciática até o Oriente, não muito frequente em Fernando Pessoa, mas para o qual já for iniciado com a leitura da obra referida de Hargrave Jennings, um capítulo sobre a unidade das mitologias e religiões, e as de leve referida por Bernardo Soares no livro do Desassossego, e trabalhada nas suas rubaiates, ao estilo do persa Omar Khayyam, surge bem mais evidente que num dos seus pares da época, o ocultista William Butler Yeats, prêmio Nobel, e que traduziria no final da sua vida alguns dos 108 Upanishads, título que designa em sânscrito os ensinamentos secretos aprendidos junto aos mestres e que constituem os textos mais essenciais da tradição da Yoga Vedanta. Poderíamos ainda referir nesta busca de inspiração e ligação superior, mais a um nível escorregadio, os anos de 1916 e 1917, em que tentou o mediunismo da escrita automática, com o resultado de termos hoje uma letrinha miúda, várias respostas ou mensagens, apenas uma ou outra mais substanciais, algumas assinadas como provindas de um dos ilustres platonistas de Cambridge, Henry Moore, designando-se ele é um F.R.C., ou seja, um amigo, um fráter da Rosa Cruz, né? Para além de outras mais prosaicas assinadas com diversos nomes, tal como a de Joseph Balsam, o famoso mago e ocultista, e que eram provavelmente autoprojeções, ou então entidades do mundo invisível brincalhonas. Aliás, esta filiação Rosa Cruz do famoso platonista de Cambridge, Henry Moore, julgamos nós ser uma invenção, ou então uma intuição de Fernando Pessoa, pois não está consubstanciada em fatos conhecidos da biografia do sábio pastor anglicano, que debate com Descartes e Gassendi o mecanismo das propostas deles e defende uma visão espiritual e platônica da alma e do espírito, como independentes do corpo, podendo, quando muito, dizer-se que era um Rosa Cruz, enquanto inserido na tradição ocidental, platônica e cristã. Faltará certamente descortinarmos as fontes de Fernando Pessoa, e sempre difíceis, quando sabemos que os alfarrabistas resolveram por vezes algumas das suas limitações financeiras. Mas as referências a Henry Moore nas obras de Hargreaves e em George Meads, possuídas e lidas por Fernando Pessoa, devem ser assinaladas, estando ambos na sua biblioteca, hoje cita na Casa Fernando Pessoa. Numa carta a Mário de Sá Carneiro, ele correspondia muito com Mário de Sá Carneiro, e o Mário com ele, em 24 de 6 de 1916, em plena época de contatos com a teosofia e o ocultismo, confirmados até por algumas encomendas de livros, revelará suas expectativas a propósito das escritas mediúnicas ou automáticas, que estarão também em voga com o registro dos sonhos no surrealismo francês contemporâneo, e da visão etérica e astral que lhe acontecera. Veja que ele vai relatar ao Mário o que está acontecendo com ele. Então ele vai falar de faculdades,
né? Ou os chamados sentidos superiores, né? Olha uma frase dele. É que tudo isto não é o vulgar desenvolvimento de qualidade de médium. Já sei o bastante de ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores, para um fim qualquer, que o mestre desconhecido, que assim vai me iniciando, ao impor-me essa existência superior, vai me dar um sofrimento muito maior do que até aqui tenho tido, e aquele desgosto profundo de tudo que vem com a aquisição destas altas faculdades. Esta concepção semitrágica do caminho do despertar e da relação com o mestre, provavelmente devedora em parte da literatura teosofista, nomeadamente da Voz do Silêncio de Blavatsky e da Luz no Caminho de Mabel Collins, obra que traduzira para a editora A.M. Teixeira, surge de novo cristalizada numa concepção algo temível dos mestres, em 29 de novembro de 1920, desta vez na carta à sua namorada Ofélia, justificando a sua primeira, já que voltarão a namorar 6 anos depois, primeira separação. Quem sabe de uma relação que talvez o tivesse tornado mais mestre de sua vida e corpo. Que isto de outras afeições e de outros caminhos é consigo, Ofelinha, e não comigo. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe, e está subordinada cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Se será verdade, ou seja, se estava a sentir um influxo espiritual sobre ele dos mestres ou de um mestre, ou se era antes desejo, mas cremos que exagerou, pois os verdadeiros mestres não obrigam e respeitam o livre-arbítrio. Isso aqui é uma interpretação idiota do Pedro Teixeira da Mota sobre a ideia da tradição e como ela funciona e como funciona a iniciação. Então, isso aqui é uma das coisas que, evidentemente, indivíduos que não têm contato com isso opinam, não é? Talvez dessa época seja um texto sobre os 3 níveis da iniciação. 3 níveis: exotérica, esotérica e divina. Não datado, no qual diz a dado passo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo que se chama iniciação, num sentido concreto e correto, ela, digamos, começa sempre por um caminho manifesto, não é? Concreto. Mas que é onde o Fernando Pessoa fala, você vai seguindo, digamos, uma linha, e de um momento em diante, de fato, a verdadeira iniciação é espiritual. Isso significa que ela não precisa de uma loja ou um templo físico. Ela dá-se em outro plano. Você não precisa de estar frequentando o mundo, digamos, visível, das lojas ou dos templos. Tampouco das maçonarias da vida. Tá claro? Então, esses são os níveis da iniciação. Esotérica, com X, exotérica, esotérica e divina. O divino não se dá dentro de um lugar materializado. Talvez essa época seja um texto sobre os 3 níveis da iniciação, não datado, no qual diz a dado passo. Há depois a iniciação esotérica. Difere da primeira, em que tem que ser buscada pelo discípulo, e por ele desejada, e preparada por si mesmo. Essa aspiração consubstanciada num modo de vida e de meditação, e a não recusa da ajuda indispensável dos mestres, é por ele confirmada ao escrever: quando o discípulo está pronto, diz o velho lema dos ocultistas, o mestre está pronto também. Mesmo já quando, no final de 1917, em reação ao espiritismo e à busca dos poderes ocultos,
se analisa mais detalhadamente um texto datilografado de 5 páginas, não datado, intitulado Um Caso de Mediunidade. Contribuição para a atividade subconsciente do espírito, considerando-os perigosos e que, quando muito, deveriam estar reservados a uns poucos de investigadores. Deveremos considerar, ainda assim, tal texto algo melodramático ou mistificador, pese a provável decisão de não fazer mais consultas ao mundo invisível e ensaiar escritas passivas ou automáticas. Isso aqui é outra tolice que o Pedro da Mota vai falar a respeito desse estudo específico do Fernando Pessoa. Com efeito, ao longo dos anos, continuará ocasionalmente a assinalar sentir-se mais inspirado do alto, como nos diz, por exemplo, num poema Templariamente. Não meu é quanto escrevo. A quem o devo? De quem sou o arauto nado? Então, isso significa que o Fernando Pessoa, nessa pequena passagem aqui, ele se coloca como um veículo. Ele não é o autor. Né? E ele ainda registra que recebeu o símbolo da Lemniscata, é uma informação ou ensinamento de níveis superiores. Nos anos seguintes, em que faz a sua transição ou aprofundamento do paganismo para o caminho iniciático, Fernando Pessoa vai lendo e conhecendo obras e ensinamentos ocultistas e esotéricos, muitas das quais encomenda do estrangeiro, seja de adeptos de Pitágoras, a Juliana Apóstata, Ramachakra, Eliphas Levi, Franz Hartmann, Arthur Wade, Oswald Wirth, seja de ordens, destas se destacando a maçonaria, e a panóplia tão fértil neste final de século das ordens ocultistas ingleses, seitas Rosa-Cruzes, Astrum Argentium, Stella Matutina, todas elas referidas em textos, além de uma ou outra francesa, tais como o Martinismo de Papus e a Sociedade Hermética dos Rosa-Cruzes, fundada por Stanislas de Guaita no ano emblemático de 1888. Nelas reencontra a noção dos mestres, que se encontra em quase todos os povos e tempos, e indica a existência de uma tradição viva e vivida por muitos, de espíritos conscientes e capazes de se moverem ou contactarem os seres dos sucessivos degraus ascensionais da hierarquia dita angélica, descritos por ele numa elevação de níveis que leva dos líderes heróis, mestres aos semideuses, deuses e demiurgo, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Fernando Pessoa investigará, teorizará e tentará mesmo ressurgir, primeiro como uma ordem psíquica nacional, depois como a ordem terceira e ordem sebastianista, e por fim como a ordem de Cristo ou templária de Portugal. No texto dele, Os 300, conforme eu falei, a obra essa que nós publicamos integralmente, ele faz referência a isso tudo, tá? Então, quando ele fala da ordem do templo, da ordem de Cristo, ele vai falar profundamente sobre o sebastianismo, sobre Dom Sebastião, sobre o encoberto, sobre o desejado, sobre o Quinto Império, né, sobre as 3 pessoas da Trindade. Com efeito, a noção dos mestres dos psicopompos. Psicopompo é um ser que comunica um mundo com outro mundo. Por exemplo, Hermes é um psicopompo, né? É aquele que leva uma mensagem de um mundo para outro mundo. Na iconografia de São Miguel arcanjo, quando São Miguel está segurando uma balança nas mãos, quando ele está pesando as almas, ele tem uma configuração de psicopompo. Tá claro? Quando o julgamento de Osíris, no Egito, onde aparece a deusa Marte, em que você tem uma balança, de um lado está o coração, do outro lado está uma pena, você tem sobre uma simbólica uma ideia de um psicopompo aqui. Então há vários personagens que são tidos como psicopompos. Eu tenho um artigo sobre isso escrito no Medium. Bem? Então é preciso entender quem são esses passadores, né? Exu, na tradição do candomblé, é um psicopompo. Ele não é um demônio, ele é um psicopompo. Ele é um ser que leva uma mensagem sem interferir no conteúdo dela e nem tampouco no pedido ou na ordem que vem, ao atender o pedido, né? Ele é um psicopompo. Tá? Com efeito,
A noção dos mestres, dos psicopompos, dos irradiantes da arquiluz, da fraternidade espiritual, da hierarquia, indica a real existência numa tradição, vivida por alguns, desse corpo místico e espiritual da Igreja e humanidade, dessa satsanga, ou companhia da verdade, que se consubstancia nos mestres e ordens espirituais de cada povo ou país, e que Fernando Pessoa não só investigará e teorizará, como tentará mesmo fazer ressurgir, sobretudo nos últimos anos de sua vida, com a Ordem de Cristo ou Templária de Portugal, a propósito da qual nos deixou fecundas impulsões espirituais. Bem, eu vou parar a leitura do texto por aqui, nós continuamos posteriormente, na semana que vem, na próxima aula, desculpe, nós continuaremos, porque aqui vai entrar, quer dizer, é o período final da vida do Pessoa, né, em que é preciso entender os autores, as leituras, e como os estudos dele vão se aprofundando, até chegar a ideia bastante consolidada do que ele apresenta como o Templário, a Ordem de Cristo, né, ou a Ordem Templária de Portugal. É muito interessante este frisar, Ordem Templária de Portugal. Né? Então, repito, o Fernando Pessoa assume-se como um iniciado nos 3 graus menores dos Templários. Ele é um filiado, ele é um irmão, ele é um iniciado na Ordem do Templo de Portugal. Tá? Então, nós continuamos na nossa próxima aula essa leitura e depois nós vamos entrar, talvez a gente vá fazer uns 3 ou 4 programas sobre isso, né? Mais detidamente em outros aspectos sobre essa relação do Fernando Pessoa com os Templários. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.